Obrigada, Márcia. Obrigada, Padre Anselmo. Obrigada, Eliane, que me acompanha. Obrigado, Padre Ulisses. Enfim, a equipe toda que me acompanha, né? Alguém que trabalha por trás dos bastidores. Muito obrigada a vocês que me convidaram para lançar esse livro para vocês. Fazer um lançamento, tornar oficial publicamente aquilo que eu pude colher dos alunos e a dificuldade que eu encontrei também de ter um texto em que pudesse dar um ensaio, pelo menos um ensaio, de como os nossos bispos do CELAM, do Conselho Latino-Americano e Caribenho, dos bispos, ele apresenta, como os nossos bispos apresentam Maria. Qual é a figura que os nossos bispos apresentam para nós? Claro, assessoradas pelos teólogos e teólogas, né? Então, encontrei dificuldade para fazer uma síntese disso. E eu vou fazer o lançamento, falando sinteticamente, não vou tomar muito tempo de vocês, que vocês estão encerrando um curso, e quando a gente encerra um curso, a gente sai um pouco cansado, mentalmente cansados e também fisicamente com saudade do nosso ninho, né? De ir para casa. E começar logo aquilo que aprendemos e pudemos colocar em prática. Eu quero comunicar para vocês muito mais a minha experiência com os alunos. E uma experiência ao elaborar esse livro, fazer a pesquisa dos vários mariólogos e mariólogas que eu pude ter acesso, colocar para vocês a experiência espiritual que eu tive. Não falar tanto da academia, que tem textos bastante acadêmicos também, mas colocar para vocês como realmente eu, inspirada pelos próprios alunos que me questionavam e pelos próprios alunos que levantavam muitas perguntas a respeito de várias situações que eles vivem no seu contexto, na sua conjuntura social, e mariana também, eu, disso tudo, fiz realmente um texto, e passei justamente as apostilas desse texto para a terceira turma, para vocês. Quando eu deixei a cadeira da Maria no Magistério Eclesial e passei para a Márcia de Taubaté, né? Então, realmente foi uma inspiração que veio muito mais de uma experiência que eu tive com os alunos, que traziam o povo para a sala de aula, e também, ao elaborar o livro e ao ouvir outros mariólogos e mariólogas, eu entendi que realmente nós precisamos caminhar. Nós, da América Latina e Caribe, Brasil, sobretudo, nós precisamos caminhar muito mais. Nós precisamos elaborar um pouco mais, aprofundar um pouco mais aquilo que nossos bispos nos deixaram. E eles fazem isso com a presença do Papa. Nós temos a presença da eclesialidade plena, da unidade, da comunhão conosco, quando de 10 em 10 anos, agora somando a pandemia, não podemos dizer mais de 10 em 10 anos, todos os bispos da América Latina e Caribe se reúnem para fazer um balanço dos 10 anos de evangelização e pastoral da América Latina e Caribe, cada um na sua diocese. Então, é uma experiência única de um continente realmente mariano, que tem uma identidade e um registro mariano na sua experiência de fé. E eu vou colocar para vocês a minha experiência ao escrever este livro. Em primeiro lugar, eu pensei
que a melhor coisa era partir do Vaticano II. Porque quando Paulo VI, oficialmente, em 1963, em novembro, parece-me que foi em novembro, se não me engano, ele colocou, ele disse, ele falou que ele ficava comovido que nenhum concílio tinha dedicado tanto espaço para Nossa Senhora com um capítulo exclusivamente da Lumen Gentium, a constituição dogmática da Igreja. Então, vejam bem, ele se comove diante disso, porque foi o único concílio ecumênico, Concílio Vaticano II ecumênico, que votou inteiramente o último capítulo, o 8º capítulo. Eu comecei por esse capítulo. E ele está colocado no fim de toda a Lumen Gentium, porque coloca toda a caminhada do nosso povo, a caminhada do povo do mundo inteiro, os fiéis. Os fiéis e aqueles que não são fiéis, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele coloca no fim por quê? Porque Maria nos precede nesse lugar. Como caminhada inteira de uma igreja peregrina em direção à igreja celestial, à comunhão dos santos, a nossa igreja, a igreja peregrina, militante, como dizemos também, ela caminha para um fim bom, onde nós, com o nosso corpo glorioso, estaremos com Maria. Sobretudo para nós mulheres. Faltava uma mulher, não para a Trindade, mas para a comunhão dos santos e das santas, ter uma mulher em corpo e alma gloriosos. Temos Jesus glorioso, é muito importante, claro, é o centro de tudo. Maria está associada justamente a essa glória do corpo, em corpo e alma. Ainda que a teologia, com seus detalhes e seus aprofundamentos, e sua caminhada de estar sempre na frente do próprio magistério, para indicar que não podemos parar, até mesmo assim, nós acreditamos, e existe o culto da Assunta ao céu. Existe o culto de Nossa Senhora da Glória. Isso é importante, porque é da fé que vem o dogma. A fé não vem de cima para baixo, mas vem, antes de tudo, vem a Imaculada e a Assunta ao céu, a Nossa Senhora da Glória, ela vem justamente de baixo para cima. E no meu livro, como tudo começou com Maria de Nazaré, vocês vão encontrar a fundamentação que eu pude dar como ensaio, não como livro definitivo ou alguma coisa definitiva que eu possa apresentar, mas é como ensaio, em busca sempre de uma Mariologia nossa, latino-americana e caribenha. Se Paulo VI, ele se comoveu, porque nenhum concílio até então dava tanta importância a Nossa Senhora dentro da igreja, eu também me comovo ao apresentar para vocês a minha experiência espiritual ao escrever este livro. Vejam bem, depois do último capítulo da Lumen Gentium, que é realmente a constituição dogmática do Vaticano II, nós vamos encontrar uma instrução, uma carta, uma instrução realmente de Paulo VI, com a Marialis Cultus. 10 anos depois do Vaticano II, ele resgata Maria, não como estava na Idade Média, mas resgatando a Maria com muito rito da Idade Média
que não diminuía em nada a glória de Maria, não diminuía em nada na sua associação ao Filho como medianeira de todas as graças, porque é associada às graças de seu Filho, nós encontramos realmente na Marialis Cultus uma resposta. É a carta magna, muito bem escrita, uma literatura espetacular. De modo especial, os parágrafos muito longos, porque realmente a Marialis Cultus é um pequeno tratado de teologia, de teologia espiritual na perspectiva mariológica. E aí eu coloquei aquilo que era mais importante. Ele resgata, depois de 10 anos, aquilo que foi deixado muito. Muitos de vocês não haviam nascido nessa época. Eu já estava no magistério, eu já estava ensinando. Eu ainda, provavelmente, no Vaticano II, 62 a 65, eu passei no Acre. Era missionária no Acre. E lá, então, eu acompanhei de perto um bispo de 33 anos da minha ordem, que era bispo, era prelado, aliás, não era, o Acre ainda não era prelazia, o Acre não era ainda diocese, era prelazia. Então, vejam bem, esse bispo me trazia todas no café da manhã, na época nós ainda tínhamos a missa conventual, com o hábito e tudo, depois ele tomava café conosco na comunidade, que éramos umas 12 irmãs no colégio e ao longo dos rios, nos ribeirinhos, com os seringueiros, trabalhando. Então, vejam bem, ele contava para nós as discussões que havia dentro da sala do Vaticano II que se realizou na Basílica de São Pedro. Então, acompanhei, eu tenho no meu DNA o Vaticano II, que corre todo o tempo. E a Marialis Cultus, tudo aquilo que depois do Vaticano II veio do magistério, eu acompanhei para ver qual era a interpretação que faziam do Vaticano II. Então, muita coisa foi resgatada com a Marialis Cultus, e eu espero que vocês tenham acesso a esse documento, que é muito importante. A tradução talvez deixe a desejar muita coisa, mas o espírito com que foi escrita essa instrução de Paulo VI, ela é muito admirável, é admirável. E coloca-se nessa carta muito as questões do feminino que são levantadas para hoje, para a mulher de hoje. Então, ela tem um veio também antropológico. Depois, então, eu passei para a primeira conferência do CELAM. Aliás, não foi a conferência do CELAM, foi um encontro em 1955, no Rio de Janeiro. Foi o encontro de todos os bispos da América Latina e foi a primeira vez que eles se encontravam como bispos. Foi a primeira vez. Nesse encontro, eles se sentiram tão bem, cada um comungando, partilhando os seus questionamentos, as suas dores e as suas alegrias também da evangelização nas suas dioceses. Eles ficaram tão entusiasmados que nessa partilha surgiu a ideia da fundação de um conselho. Esse conselho, ele inicialmente se chamou Conselho Episcopal Latino-Americano. Não tinha o Caribe, que não era descoberto ainda como terra de evangelização. Então, mais tarde, com Puebla, foi incluído o Caribe.
Então, nós temos aí o encontro dos bispos e a fundação do CELAM. Logo em seguida, como não havia, não pude ter acesso às atas, porque tinha também, nessa época, foi o Congresso Internacional Eucarístico, aqui no Rio. Em 1969, portanto, 6 anos depois do Vaticano II, os nossos bispos latino-americanos até então, caladinhos, não muito questionadores, né, como hoje são, falantes, mais calados no Vaticano II, eles mostraram o seu brio, a tenacidade da sua fé em Medellín, Colômbia, 1969. 68, desculpe, 68. E foi na época de Paulo VI, isso mesmo. Lá eles entraram de cheio com a sua defesa dos direitos humanos. Nessa época, nós estávamos vivendo os anos de chumbo da ditadura militar. Tanto era verdade que eles se preocupavam tanto com os direitos humanos do ser humano, do nosso povo, um povo mariano, um povo de fé, um povo devocional, sim, mas um povo de fé. Que depois, mais tarde, nós vamos ver que esta devoção é fé. Não é apenas devocional, é fé. Vamos ver isso mais adiante. Eles esqueceram de Nossa Senhora. Não temos nenhuma citação de Nossa Senhora como temos nos outros CELAM, nas outras conferências episcopais. Mas nós temos Maria invocada, Maria é apenas invocada nesse tempo nos discursos que vinham de Roma. Aí nós temos os cardeais de Roma. Nós temos, eu não coloquei aqui para vocês, nem marquei porque não posso. Eram cardeais da minha época que eu me lembro, o cardeal Samoré, o Paravicini e muitos outros. Tinha o cardeal o primaz de Bahia, da Bahia, era Dom Vilela. Dom Vilela. Então, no fim do seu discurso, na abertura da conferência, eles invocam Maria. Maria é apenas invocada, mas não citada como encarnação do Evangelho, como aquela que aponta para Jesus, que só vamos ver adiante. E aí os nossos bispos, preocupados com isso, eles pedem liberdade para o povo, justiça para o povo. E a justiça que deve urgir, a justiça urgente, porque o povo sofria. Sofria e muito, porque ditadura não é da vontade de Deus. Deus não quer a ditadura. É pior, é melhor a pior democracia do que a ditadura, do que a melhor ditadura. Logo em seguida, 10 anos depois, porque houve a morte de Paulo VI e a eleição de João Paulo II, São João Paulo II. Nós tivemos, então, a segunda conferência de Puebla, que foi em 1979. Não foi em 78, que de 10 em 10 anos, mas foi em 79. 79 é a base, nos dá a base da Mariologia, entre aspas, da Mariologia latino-americana e caribenha, como ensaio dentro da grande teologia clássica do magistério. Nós temos, são 22 parágrafos de Puebla que fala de Nossa Senhora.
os teólogos, os bispos se derramaram em emoções. Maria, nós temos aqui, aliás, em todas as conferências, nós vemos que Maria é muito invocada. Nós temos uma Mariologia eminentemente espiritual. Dentro dessa espiritualidade, nós temos a Maria que vive a Trindade, a espiritualidade da Trindade, porque ela nos aponta a comunhão, ela nos aponta a partilha, ela nos leva à partilha. A nossa Mariologia, dentro da grande teologia magisterial, é uma Mariologia eminentemente espiritual. Quando vocês fizerem sua tese, seu TCC, levem em conta isso. Procurem amalgamar, empapar, colocar dentro da nossa academia, daquilo que é acadêmico, daquilo que é verdade proclamada, que não podemos ir além disso com a nossa pequena inteligência espiritual, mas podemos imergir nesse mistério da fé. Realmente é importante que vocês deem essa atenção. Leiam livros, vários autores, autoras que vocês tiverem acesso. É importante, mas vejam bem como Maria leva a experiência espiritual de fé, a fé trinitária, a fé cristológica, a fé paterna, a fé do Pai, Abinu, nosso Pai. É muito importante estar atento a isso. Eu cheguei ao fim desse livro fazendo a minha experiência espiritual de fé, na perspectiva dessa Mariologia que realmente nos deixaram os nossos bispos. E todo o documento de Puebla, pena que eu não trouxe aqui o documento de Puebla, que é um livro bem mais grosso do que esse, bem mais grosso do que esse. São 1000 e tantos parágrafos, 2000 e tantos parágrafos. Portanto, é realmente um compêndio, digamos. Compêndio, como é o compêndio do Vaticano II. Logo após, parece-me que é o 301, o 303, que fala, sem Maria, a nossa evangelização e a pastoral se desencarnam e fazemos da nossa evangelização e da nossa pastoral uma espiritualidade intimista e uma ideologia. Sem Maria. Muito interessante. Eu fico apaixonada quando vejo que Maria deve estar presente na nossa evangelização. Na Cristologia, sobretudo, professor de Cristologia, que não lembra de Maria na hora que fala do Cristo, Cristo não desceu do céu pronto. Ele passou por útero de mulher. E que mulher? Logo depois de Puebla, aliás, a Mariologia de Puebla, quero retornar um pouco, desculpe, ela é básica para a América Latina. Vocês já leiam com esse espírito, porque vocês vão se encontrar. Sem contar as outras citações que eles fazem ao longo de toda a evangelização, até da evangelização, por exemplo, das ciências, da cultura, enfim, de tudo. Vejam, depois, então, perdi um pouco o fio. Sei. Logo depois, então, nós tivemos Santo Domingo. Santo Domingo era para, em 1992, não eram os 10 anos, mas foi feito aleatoriamente fora dos 10 anos, porque eram os 500 anos
da descoberta das terras brasileiras, das terras latino-americanas, caribenhas, né? Porque atingindo o Brasil, atingia realmente todas as terras que aqui formam a América Latina do sul do mundo, né? Então, vejam bem, em 1992, nós temos ainda o Vaticano II, mas não foi muito sentida essa celebração pelo povão. Não teve a participação do povo como nas outras conferências. Nós tivemos a celebração dos 500 anos de evangelização, sobretudo aqui no Brasil, né? Então, nós tivemos aí uma conferência que podemos dizer que ela foi celebrada presencialmente aqui na América Latina, em Santo Domingo, e foi tocada uma música mais arromana, né? Foi levado em conta vários aspectos da nossa realidade conjuntural, de contexto, de história, sobretudo. E tem muita coisa boa que Santo Domingo nos apresenta. Por exemplo, levaram em conta muito a história, levaram em conta bastante a inculturação, levaram em conta também a inculturação das ciências, da língua, a inculturação nas línguas autóctones, as línguas indígenas, dar importância às línguas afros. Ela foi muito pródiga nesse ponto, muito rica. E ela foi muito rica também não tanto em Maria, porque praticamente repete muito aquilo que Puebla e aquilo que as conferências anteriores falam de Maria como invocação. Não Maria como alguém que aponta, alguém que faz parte da evangelização, desculpe, e da evangelização e da pastoral também, que eu faço uma pequena diferença. Vocês sabem disso, né? Não vou ensinar o Pai Nosso ao vigário. Vocês saem de um curso que vocês sabem o que é pastoral e o que é, desculpe, evangelização. Estou engolindo muito ar aqui. Então, eles falam, por exemplo, da questão da mulher, das empregadas domésticas. Eles têm bastante sensibilidade em muitos aspectos da nossa cultura, né, realmente. E, por último, nós temos a Conferência de Aparecida, aqui em Aparecida, que temos aí o Cardeal Bergoglio, que hoje é o nosso Papa, né? E é a mais recente, 2007. 2007, nós já temos aí mais de 10 anos. Tivemos a pandemia, que nos distanciou mais ainda, de uma década, né? Não sabemos quando vai ser a próxima conferência do CELAM. Nessa conferência, nós não tivemos 22 ou mais parágrafos seguidos, como Puebla, que é, assim, eu considero a base da Mariologia como ensaio, dentro da grande Mariologia da Igreja. Eu considero muito avanço na Mariologia na Mariologia de Aparecida, de 2007, com Bento XVI, muito pelo seguinte: em primeiro lugar, nós vemos muito valor que se dá à devoção que o povo tem a Nossa Senhora. A devoção. Muito interessante como eles falam
da experiência de fé que o povo faz dentro das suas devoções. Eles trazem exemplos como este. Vou ver se eu me lembro de alguns exemplos para trazer aqui para vocês, para ver como a experiência de fé se faz mesmo no chão da gente, na dificuldade da gente, na alegria, no júbilo que a gente tem de tudo aquilo que a gente vive como fé, como esperança, como amor, né? Eles trazem, por exemplo, e foi aprovado pelo Papa, claro, por Bento XVI, eles trazem um exemplo, por exemplo, assim, diz, uma mãe que está à cabeceira do filho, que está doente, e vê que a criança corre perigo de vida. Nesse momento, ela se dirige ao céu. Depois ela olha para uma imagenzinha pobre que ela tem na cabeceira do filho. É a mãe Nossa Senhora da Conceição. Ela vê perto ela invoca Maria. Ela vê perto, nas mãos de Nossa Senhora, um rosário. Ela pega nas contas desse rosário. Depois ela vê o Sagrado Coração de Jesus. Ela vê o quadro do Sagrado Coração de Jesus na parede. A nossa realidade de povo, sobretudo o povo do interior, onde a fé é substanciosa, não está nos grandes centros e nas megalópolis. Ela está justamente substanciosa, a fé do nosso povo. E nós, a reboque do povo, né? Eles fazem a sua experiência de fé, invocam a todos para que Deus Pai salve a sua filha, o seu filhinho da morte, que ele tem direito a viver. A mãe encontra consolo nessa experiência. Nessa experiência, assim diz, assim diz esse parágrafo, não podemos dizer que não houve uma experiência de fé. Ela invocou tudo o que era da sua devoção, mas invocou na fé. No momento em que ela vê o filho em perigo de vida, de deixar essa vida, ela faz a sua experiência de fé. Mais adiante, na conferência da Aparecida, nós vamos encontrar a fé do nosso povo feita na multidão. Não significa que na multidão ele não possa fazer sua experiência pessoal de fé. Quando nós vemos o nosso povo chorar, erguer os braços, juntar as mãos, invocar, chora, se molha de lágrimas. Lá, a nossa conferência de Aparecida diz, não podemos dizer que o nosso povo não faz uma experiência pessoal de fé no meio da multidão. Não é preciso estar sozinho. Mais adiante, falando ainda da religiosidade popular, seja ela mariana, como de todos os santos, e assim por diante, das almas do purgatório, e assim por diante. Ele diz, afirma, o parágrafo afirma, a fé popular é locus teológico para a nossa teologia latino-americana e caribenha. A fé popular, a fé devocional é locus teológico.
pela primeira vez, nós temos a religiosidade popular, um lugar a partir do qual fazemos a nossa teologia. Isso é muito importante. Não podemos fazer da teologia uma devoção, mas podemos fazer da devoção a nossa teologia. É importante prestar atenção ao leque epistemológico da nossa teologia. Muitas vezes podemos estar fazendo teologia de muitas notas e rodapé, mas repetindo aquilo que outros já afirmaram na nossa teologia magisterial. Nós precisamos avançar na nossa teologia. Se a religiosidade popular, assim como a devoção mariana, é um lugar teológico a partir do qual se fala da experiência de fé pessoal, nós estamos fazendo teologia. E o que é teologia? Não é só ciência, é além da ciência, é fé. O que é fé? O que é teologia, no fundo, é experiência de fé. Teologia é fé, gente. Quem não tem fé não faz teologia, faz outra coisa. É profissional, mas não é teólogo. O teólogo é o homem, é a mulher de fé. E quando você acaba de escrever um livro e você faz a sua experiência pessoal de fé, eu acredito que vale a pena a gente ler esse livro, experimentar justamente o que é fazer teologia lendo um livro de teologia, que é eu fazer a minha experiência de fé pessoal lendo um livro de teologia. Ao mesmo tempo que aprofundo, não vai só a minha racionalidade, mas vai junto com a minha racionalidade necessária para o fundamento da fé. É necessária essa racionalidade, mas ela não para na cabeça. Ela tem que descer para o coração e para as mãos. E assim nós seremos verdadeiros teólogos e verdadeiras teólogas. Verdadeiros mariólogos e verdadeiras mariólogas. Muito obrigada a vocês. Se vocês quiserem fazer algum depoimento, algum testemunho, alguma consideração, algum comentário, menos uma pergunta, que eu acredito que eu não sei todas as perguntas de Mariologia. Muito obrigada a vocês.